nascendo por detrás das folhas secas e vi saindo por detrás dos galhos vermelhos. Eu vi nascendo uma cultura brasileira no coração de um povo tão guerreiro. Eu vi o boi de seu mestre Teodoro, Cacuria de sua filha tal herdeira. Tambor bater pra dançar todas as crioulas, ouvindo o canto das congadas verdadeiras. Eu vi a poeira subir, eu vi a poeira subir. Bom, eu sou o Chico Simões, eu sou brincante do Mamulengo Presepada, que é um grupo formado por muitos bonecos e muitos amigos, aprendizes que vão também se transformando em brincantes e acompanhado por muitos mestres do Brasil inteiro e aqui de Brasília, né, que é esse lugar onde a gente se mistura para poder construir ou reconstruir o novo. Sou Guarapiranga Freire, nascido e criado aqui em Sobradinho, tenho 37 anos, sou filho do mestre saudoso, mestre Teodoro Freire. E estamos com esse trabalho aí, há 11 meses ele faleceu, mas a família está se dedicando para que continue, era um dos desejos dele. Ele tinha medo de morrer exatamente, que o boi acabasse também, mas graças a Deus a gente está dando prosseguimento ao trabalho. Então, sou Tico Magalhães, do grupo Seu Estrela e o Fábio Terreiro. Nasci em Recife, estou aqui há bastante tempo, assim, me considero já brasiliense. O que é legal de Brasília é porque você não tem muito problema de se assumir como brasiliense, né? Você pode chegar aqui e falar sou brasiliense, que isso é diferente de alguns outros lugares, assim. Mas eu já me considero bastante brasiliense, assim. E é isso, sou o capitão do grupo Seu Estrela e o Fábio também. Olha, eu nasci aqui, né, numa família de evangélicos e sempre tinha muito teatro na igreja, desde pequenininho. Eu acompanho minhas irmãs fazendo teatro e sempre me interessei bastante por esse duplo que é, né, a representação, né. Depois, muito cedo também, muito criança, eu trabalhei muito nas feiras, eu vendia coisas nas feiras e observava bastante muitos artistas que se apresentavam nas feiras aqui em Ceilândia e em Taguatinga, né? Violeiros, ventrílocos, mágicos, enfim, todo camelô sempre tinha algum elemento teatral para atrair o público para depois vender as suas mercadorias. E às vezes nem tinha mercadoria, o que ele vendia era mesmo aquela apresentação. Isso sempre me chamou muita atenção, eu perdia muito tempo, eu ganhava muito tempo, né? Ao invés de estar trabalhando mesmo, vendendo as coisas, ficar ali assistindo, maravilhado, aquele povo se apresentar. Eu acho que desse desejo aí, né, de apresentar, de representar, de comunicar outras coisas, né, que não essas aparentemente aí da realidade, da normalidade da vida, né? Acho que desse desejo surgiu então em mim esse brincante. Sendo tradições populares, né, famoso mais como o boi de seu Teodoro, o tambor de crioula, foi criado aqui em 1963 pela mão do próprio mestre. Ele veio do Rio de Janeiro para Brasília e aqui em Sobradinho fundou em 1963. Então o grupo já teve várias configurações, né? Mas o grupo é resistente, resistiu até mesmo ao regime militar. Está hoje com 49 anos e estamos a um mês de realizarmos o cinquentenário, né? E o grupo, o Bumbo Meu Boi, ele é uma dança onde se fala do desejo da mãe Catirina de comer a língua do boi, né? A língua do boi mais querido do patrão da fazenda. Então no final se transforma numa grande festa. Aqui já se teve, porque no Maranhão se tem vários sotaques de Bumbo Meu Boi, aqui tem o sotaque hoje da Baixada, já teve o sotaque de Pandeirões, que o primeiro quando começou foi sotaque de Zabumba.
E também temos o tambor de crioulo, uma dança muito bonita, envolvente, onde tem as coreiras, os coreiros, tem os 3 tambores. Então a nossa intenção agora é dar prosseguimento e manter a memória viva desse mestre que veio para cá em 62, 63 montou a casa e hoje, daqui mais alguns dias, completa seu cinquentenário. O grupo Seu Estrela ele nasce em 2004. A ideia era bem, né, até hoje a gente vê a pretensão assim, um pouco usada de ideia, assim, na verdade, que era criar uma brincadeira para a cidade, criar uma tradição para ela. Assim. A princípio parece uma grande ousadia, assim, mas também a gente não tinha uma ideia do que era exatamente, até porque a brincadeira para a gente podia ser só na série da gente, já seria a brincadeira. Assim, né? Então não tinha uma ideia era de constituir uma brincadeira, mas essa brincadeira ela podia ser daquelas 10, 15 pessoas que estavam no começo do grupo e ponto. Né? O Distrito Federal, como é muito novo, como eu nasci junto com o Distrito Federal, então a minha geração é sempre a geração que inaugura, a geração dos primeiros, não é? Então tudo que começa é muito importante, né? O mais importante foi a semente que foi plantada aqui, que de alguma forma ela vai germinando aí, apesar de ter havido uma ditadura militar logo com os 4 anos de idade dessa cidade. Então mesmo nesse ambiente, essa cidade que foi sonhada por grandes humanistas, não é? Místicos, visionários, empreendedores, enfim, por tanta gente, né? Políticos, essa cidade traz em si essa missão, é a missão de reunir, né, do país inteiro, de propiciar a convivência dessa reunião e devolver para o país inteiro e, quiçá, para o mundo, maneiras de viver em grupo, de se viver numa cidade, né? Então essa cidade fica no centro, fica no alto, fica no plano, não é? Nesse planalto central, com essa missão. E é lógico, sem perceber, a gente vive nessa cidade aí com muitos sotaques, né? Foi convivendo com vizinhos de todo lugar do mundo, do país, e essa mistura toda, foi criando essa novidade no que a gente faz. Então, o que é feito aqui, né, tem essa importância de ser uma resposta já no ponto de vista cultural, né, resposta ao país, dessa proposta, né, desses humanistas aí, entre eles Lúcio Costa, Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer, Ferreira Goulart, e Joaquim Cardoso e vários tantos anônimos também, né, que sonharam uma cidade de convivência, né, de convivência com a diferença, de convivência, né, e de propostas de convivência com a diferença, com a diversidade cultural. Então, tudo que a gente faz, e eu percebi isso bem depois de fazer, né, tem essa importância, sim. Uma coisa de Seu Estrela, assim, eu acho que a gente procura muito, assim, linkar duas coisas que pra gente é muito importante, assim. A invenção que a cultura popular carrega em sua alma, essa fúria criativa que vem dela, né? E essa invenção que é Brasília, assim, e que pra gente é onde, né, onde mora a invenção, é dentro dessa cidade, em Brasília.
Então, para a gente, esse juntar de coisas, assim, a possibilidade da gente estar inventando, aproveitar uma cidade que é tão aberta para a invenção, e a gente poder estar inventando, criando as nossas tradições, mexendo nela, mexendo no que a gente acha que é legal de uma cultura, pegando aquilo para jogar para frente, para a gente é o que é o mais importante, assim, né? É você trazer a ideia da invenção, da cultura popular e levar isso, assim, levar essa coisa que tem a cidade para dentro de uma brincadeira, assim, para juntar isso, para deixar, né, para frente, sabe? Na fazenda de Teodoro tem um bolicheiro, é a prenda mais bonita de São João. Quando rola no terreiro, bota vaqueiro no chão, esse touro foi encantar, mora na janta, nas águas do Maranhão. A nossa relação com a comunidade, hoje ela está melhor, né? Mas meu pai, mestre Teodoro, muito conhecido, muito famoso na cidade, né? Mas assim, Teodoro do Boi, mas as pessoas elas não se ligavam muito em querer saber o que era o boi, como é que era a dança, até mesmo existia, né, o preconceito sobre o boi, o tambor de crioula. Uma das coisas que na verdade eu já vinha antes de ser estrela, por estar trabalhando com cultura popular, por estar no Maracatu e tal, eu via que se tem um preconceito muito grande, assim, muito grande com a cultura popular. De uma forma geral, a cultura brasileira, o acesso a ela é muito pouco, né, de informações. Fiz comunicação e eu acho que eu não lembro assim, de em nenhum momento ou ter uma matéria, ou ter um professor, ou ter alguém que falou de cultura brasileira pra gente, quanto jornalista, quanto publicitário. Assim. E aí você sai, um jornalista formado, muito mais com o que você tem de cultura, e que muitas vezes é uma cultura muito mais de fora do que daqui de dentro, principalmente popular, né? Porque você ainda tem a cultura daqui de dentro, as coisas que estão na mídia, né? Assim, na TV e tal, assim. Mas em relação a essa cultura mesmo, ao gueto ali, ao que está acontecendo mesmo, mais dentro de terreiros e tal, e a importância disso, assim, né? Isso é muito pouco, né? E por esses diálogos que depois eu acabei chamando de diálogos de fronteira, né? Porque eu sei o quanto é importante a academia, o quanto é importante os estudos, a universidade, as escolas, apesar de ter sido expulso delas, e sei também o quanto é importante, o quanto falta, né, esse conhecimento científico, acadêmico, dialogar com as tradições, com o conhecimento da cultura popular. Então, se eu me entendo, né, como um missionário, como uma pessoa que tem uma missão na vida, a minha missão é criar espaços de diálogos nessas fronteiras. Assim, falando disso de uma forma de comunicação, mas eu acho que de uma forma geral, assim. Um curso de teatro, você vai estudar todo mundo lá de fora, né? E você, muitas vezes a gente diz que, assim, Mestre Salustiano para mim tem o mesmo peso de um Stanislavski, de um Bertolt Brecht, né? São escolas, assim, não tem um maior ou menor, assim, né? Para mim, cada terreiro é uma escola de teatro, de formação, de cultura ali e tal. E de uma forma geral isso não chega, né? Assim, você não tem nenhuma discussão sobre cultura popular mesmo. Dentro de comunicação, então, isso vai longe, né? Assim. Olé, mulher rendeira,
fazenda, eu te ensino a rebolar. Que rebolar, rapaz? Não é não? É não. É namorar. Olha, o mestre, quando vivo, praticamente todo ano se teve informações sobre o trabalho, né? E depois que ele faleceu também, a gente é procurado pela imprensa. Mas não é o quanto, né, como a gente acha que deveria ser, né? Porque a gente acaba tendo uma abertura interessante com a mídia, assim, ao mesmo tempo, o que informa sobre a gente não é exatamente o que a gente pensava ou precisava que fosse informado. E quando também, às vezes, faz a veiculação, às vezes sai erros, né? E às vezes a gente grava tanto e só sai também uma pequena quantidade, que às vezes não consegue nem passar a mensagem, né? A mensagem cultural daquilo que você faz, daquilo que você pensa, daquilo que você quer alcançar com objetivo ali no dia a dia. Mas ainda está muito limitado ainda a questão da mídia no geral em relação à cultura popular. Então, assim, geralmente parece que quando, de uma forma geral, assim, tem várias exceções, mas de uma forma geral, quando a mídia chega, parece que ela já chega muito pronta, né? Ela já chega com o que ela quer escrever e você só vai dar respaldo ali. Muitas vezes nem o que você fala é o que sai, né? Um bocado de fala, entre aspas, assim, do que eu tinha falado, você fala, cara, nunca eu falei isso, nunca na minha vida, nem falaria, assim. Tem coisas que você já vi, entre aspas, assim, chamando a brincadeira de folclore, assim, que é uma coisa que a gente nem passa. Muitas vezes é até engraçado, assim, quando fala, ó, vai sair a matéria tal dia, você fica mais preocupado com o que aquela matéria vai trazer, mesmo assim, de coisas que você não falou, não pensou, você fica mais preocupado com isso do que realmente falar assim, pô, foi uma matéria massa. Você lê ela e passa, você vai, não, massa, não prejudicou nada, não teve nenhuma coisa, sabe? Agora, realmente, o que você quer falar, o que você quer dizer, o que você quer mostrar que o grupo passa muito longe, assim, da mídia tradicional, né? Passa muito longe mesmo, assim. De novo aquilo, assim, eu acho que por várias razões, assim, né? Por uma falta de entendimento de cultura popular mesmo, brasileira, por isso chegar nas coisas, ter um jornal, ou ter uma redação, ou ter alguma coisa que se preocupe realmente no que é isso. E a cultura popular, uma coisa que é diferente na cultura popular, porque ela traz uma profundidade. Seja qual for, seja o que for, de alguma maneira ela é um pouquinho mais profunda do que uma coisa mercadológica, do que uma coisa mais feita para se tocar, do que um grupo que é feito só para estar tocando com um pensamento mais mercadológico. Assim, né? A cultura popular ela tem um aprofundamento assim, infinito nisso. Assim. E para isso, realmente um jornalista, um jornal, ele tinha que vir com mais aberto e com mais um pouquinho de tempo, assim, para entender esse encantamento, na verdade, assim, para entender um pouco essa ligação, assim, sabe? O sagrado que está dentro disso, assim, e que geralmente não, realmente é uma notícia, é uma informação ali que está sendo, que é para ser gerada, assim. Então, acaba que esse aprofundamento, essa profundidade que a cultura popular traz, ela não está na mídia. Quando há os vários eventos na cidade, que às vezes tudo é ligado à cultura, então quando você fala em cultura, envolve a cultura popular, envolve todo tipo de arte. E aí está envolvido também os grupos de cultura popular, então tem que haver essa relação separada, né, para que não seja prejudicada
os grupos que realmente estão trabalhando, os grupos que realmente têm tradição, os grupos que realmente querem passar para a sociedade, né, o seu valor maior do dia a dia, de fazer, de cultuar aquela arte. Assim, se a mídia ela não fala nada, para a cultura popular já é o que é, né? Então ela não prejudica em nada se ela não falar. Se ela não fala nada, ela não vai prejudicar em nada, porque a cultura popular sempre sobreviveu sem ela, né? Então, assim, se ela não fala, tá aí, estamos aí, estamos fazendo. Se ela fala, ajuda. Agora, se ela fala e ela não fala, é melhor ela não falar do que ela falar coisa errada, na verdade. Sabe? Porque a partir daí, se eu me atrevo aí para falar disso, então realmente que se vá com algum cuidado, assim, sabe? Porque é um pouco isso, assim, né? Acaba que você pode tirar essa profundidade que eu estou falando e tornar muito superficial algumas coisas, né? Você acaba tornando aquilo ali muito superficial. Embola, vou embolar, eu quero ver rebola bola. Embola, vou embolar, eu quero ver rebola tá. Embola, vou embolar, eu quero ver rebola bola. Você que dá na bola você não dá. Vou embolar, eu quero ver rebola bola. Vem chegando a autoridade. Olha que deve não para, cobrar um dia será. Olha que não para, cobrar um dia será. Vem chegando a autoridade. Vem chegando a autoridade. Quando isso fica desequilibrado, como é que se desequilibra? Quando um se torna predominante, um é massificado. E aí a mídia, os meios de comunicação são uma ferramenta muito importante nisso. Então devia cuidar então mais da diversidade do que de ficar só bombando um tipo. Por que bomba um tipo? Porque bomba o que vende. É engraçado, assim, ter vindo, tá aqui ao mesmo tempo, estava em Recife quando surge o Mangue, né, o movimento Mangue, assim, quando surge o SAICE, quando tá no Maracatu que tinha 10 pessoas e de repente de um ano para o outro ter 100 pessoas no Maracatu. É impressionante o quanto você vê a força de uma cultura, né? Assim, o que a cultura ela pode transformar uma cidade. Eu lembro que em Recife, o Mangue era um dos lugares que era vergonha de Recife, era o Mangue, porque ele cruza a cidade e aí fede pra caramba, então a cidade acaba tendo mau cheiro, né? O Mangue vai cortando ali. Recife, ela é formada, ela é criada em cima do Mangue, né? Então o Mangue ele tá em vários cantos da cidade. Eu lembro que aquilo que era um fator de vergonha para a cidade vira exatamente toda a identificação, assim, quando se descobre aí com o SAICE, com o Ariano na Secretaria de Cultura, o próprio Salu também na Secretaria de Cultura como subsecretário, e com o SAICE como um movimento, né, assim, um movimento Mangue e tal, como vira ao contrário, assim, como o Mangue passa a ser a referência, os Mangue, né, Mangue Boys e tal, lá em Recife, e como esse processo de identificação é tão forte para um povo, assim. Você até hoje você vê o que foi esse movimento e como isso até hoje ressoa na alma de cada pessoa de Recife. Não de todo mundo, claro, assim, mas as pessoas que ressoaram com isso, como se cria, como se fortalece quanto identidade, como um grupo e como uma cidade. Uma coisa interessante também dessa coisa é quando a própria mídia ela percebe que ela deixa só de procurar coisa fora para ficar informando, assim, e ela vê que ela pode informar as pessoas da própria cidade com o que acontece na própria cidade, né? Então um movimento como esse que aconteceu lá, ele não acontece de forma isolada. Você acaba tendo uma secretaria, tendo um movimento forte
para isso. E você também tem a compra da mídia para isso, né? A mídia compra esse livro, né? E aí ela começa a falar, pô, por que eu vou falar daquele artista que está lá na PQP, vem de fora e tal, não sei o que, que já é aquela coisa pautada, se eu posso estar falando do cara aqui, né? Se eu posso estar trazendo essa informação, estar pegando, estar fazendo essa diferenciada aqui dentro, né? Eu acho que a gente em Brasília ainda está bem distante disso, na verdade. Assim. Olha, a salvação está na diversidade cultural, na permacultura. Toda monocultura é prejudicial ao desenvolvimento. Monocultura de música, monocultura de literatura, toda monocultura é prejudicial. De mamulengo, se só tivesse mamulengo, era um saco, ninguém aguenta, entendeu? É preciso que tenha diversidade, é a diversidade que propicia o equilíbrio, isso é o óbvio, todo mundo já sabe, né? É isso que a gente tem que praticar cada vez mais, não é? Eu estou certo e você está errado, estamos nos expressando, então o mesmo espaço para nossa expressão que vai fazer com que nossa expressão sobreviva, quer dizer, é a diversidade e essa permacultura que vai permitir a nossa sobrevivência, mas isso é uma batalha com toda a sociedade, não só com a mídia. Esse reconhecimento, ele é muito importante assim, para um artista, assim, para quem está começando, para quem está mais velho naquilo, porque geralmente o filho daquele mestre, ou quem está mais novo ali, ele tem alguma referência de uma imprensa, de uma mídia mesmo, né? A referência cultural dele vem disso. Então, se eu estou brincando aqui, mas em nenhum momento ninguém tem referência do que eu faço, é muito difícil meu filho querer brincar com aquilo, né? Mesmo em muito caso, entendendo o sagrado que aquilo tem, muitas vezes é difícil ele se entender, né? Ele ver, né? Quando isso vai para a mídia, assim, quando aquele grupo, quando aquelas pessoas elas começam a intervir na mídia, é um reconhecimento, na verdade. É um reconhecimento de cidade, é um reconhecimento pessoal e é um reconhecimento da sua comunidade em relação àquilo. Então isso seria fundamental, assim, a mídia tem esse poder de fazer isso girar, né? Menina, vou tocar o grande topo dos meus. Menina, vou tocar o grande topo dos meus. As meninas juvelinas tocando que vai ter. Menina, vou cantar o grande topo dos meus. Se você se conhece, cuidado com quem sou eu. Olha, eu vou entender a mídia, e quando eu falava, eu digo a sociedade, as pessoas, meus amigos. A mídia não tem assim, ela não é deusa não, assim, ela não vai determinar, não é? Ela vai sempre reverberar uma certa opinião, não é? De uma média, né? Nós é que temos que ajudar, né? Como nós podemos ajudar a mídia? Eu sempre me pergunto isso, né? Como é que eu posso ajudar? Não como ela pode me ajudar, eu que tenho que dizer para a mídia como a mídia pode me ajudar. Eu acho que em relação à comunicação, acho que isso é fundamental, assim, essa discussão, esse pensamento. Eu acho que de um lado e do outro, na verdade. Né? A gente falou muito de um lado da comunicação pra gente, assim, né? Mas eu acho também que tem que ter uma preparação maior da cultura popular para entender essa comunicação, para entender como gerar notícia, para entender como se pautar, né? Para entender o que realmente eu quero me informar daquilo, né? Porque acaba que se trabalha sempre, parece que a gente... da comunicação para cá, sempre vê a gente meio como a coisa exótica, né? E a gente acaba se comportando muitas vezes como um exótico mesmo, assim, para que isso gere já aquela notícia viciada, né? Aquela notícia que a gente sabe, então vamos falar sobre isso, que isso sempre dá uma pauta, assim. E aí a gente sabe que o nego sempre compra essa informação, então vamos fazer isso. A tecnologia, por exemplo, a tecnologia ela veio
enfim, contribuir, né? A globalização veio contribuir com as culturas tradicionais. Ao contrário do que eu pensava, por exemplo, eu pensava que ia acabar, eu digo, agora lascou tudo, agora globalizou e vai globalizar né, mais ainda ao Disney, ou seja lá o que for, né? E a cultura tradicional vai sumir. Mas só que a globalização trouxe com a tecnologia também uma possibilidade da gente usar a ferramenta, então, para poder devolver para o mundo através da internet. Aí os meios de comunicação é o computador, é a rede, né? São as redes, né? Devolver as imagens. Não só a gente passou a ser consumidor, a gente é só consumidor de imagem, né? Liga a televisão e fica assistindo aquilo que eu nem chamo de meio de comunicação, né? Para mim, televisão não é meio de comunicação. Comunicação, se eu pudesse falar com ela, né? Então, o computador já vejo como comunicação, porque eu falo, eu mando uma imagem, o outro manda outra de lá, para que a gente troque informações, não é? Aí é comunicação. Mas esse que você só escuta, o rádio, se você só assiste a televisão, só vê no cinema, eu não entendo isso como comunicação, não é? Então, a tecnologia trouxe essa possibilidade. O próprio celular pode filmar e botar o que você filmou na rede mundial. Existe, tecnicamente, essa possibilidade existe, não é? Lógico, vai do domínio que você tem dessa ferramenta, de trabalhar essa imagem, enfim. Aí tem outras coisas que nós precisamos também nos apropriar. Porque o que eu senti que quando eu passei a pegar uma câmera de vídeo, filmar um mestre e colocar o que ele faz no YouTube, né, isso era a apropriação dos meios de produção, a revolução, eu me apropriando dos meios de produção. E o meio de produção de imagens, de vídeos e tudo é isso, os meios são as câmeras, né, é edição, enfim. Há 2 anos, quando a gente virou Ponto de Cultura, a gente também começou a se abrir para um outro lugar que o Ponto de Cultura oferece, que é exatamente uma câmera, um computador, algumas coisas que te dão mais ferramentas para você interagir com o público, né? Na verdade, a gente tem uma figura, né, que era o Daniel de Pádua, era uma figura que já vem dessa parte mais virtual e tal, é um dos criadores, um dos pensadores do software livre e tal, e que Daniel veio, participou do grupo, faleceu há 3 anos atrás, 2 anos, mas que deixou muita ideia pra gente, assim, né? Foi pra mim a primeira pessoa que chegou e falou, não, ó, tem isso, vocês, assim, a gente tem que estar nisso, entrar mais nisso, se divulgar, que me abriu muito os olhos, assim, os olhos do grupo para esse outro lugar, né? E que hoje a gente começa a explorar um pouco isso, assim, né? A gente começa a sair um pouco da dependência de uma mídia tradicional mesmo, assim, e a gente começa a dizer o que a gente quer, né? Porque geralmente com a mídia tradicional o nego acaba chegando muito já no que quer dizer, né? E aí a gente, em alguns momentos, inclusive em algumas matérias, nem a gente se reconhece dentro daquela matéria, né? E aí, com essa parte mais de tecnologia, da gente se apropriando disso, a gente começou a ver que seria um caminho para a gente poder dizer o que a gente realmente quer, se comunicando, né? E hoje a gente começa a abrir isso de uma forma ainda devagar, mas que já vem tendo um resultado bem interessante, assim, de volta do público. Você tem que... Eu não...
Se a gente quer esse diferencial, a gente também, dentro da cultura popular, precisa também discutir isso. Né? Assim, não só esperar da imprensa, da mídia, da comunicação isso. Assim, a gente também precisa entender que a gente também precisa se preparar para esse outro lugar, sabe? E aí eu acho que esse conjunto, assim, de uma mídia mais aberta para isso e da cultura popular mais em posse mesmo do que acho importante informar, eu acho que você pode construir realmente uma profundidade maior de informação, assim, né? Pode realmente levar a cultura popular de uma forma mais certa, assim, de uma forma mais aprofundada para um público de uma maneira geral. Assim. Na brincadeira eu gosto sempre de, quando eu vou brincar, eu me concentro em algum mestre ou nos mestres, assim, e peço que eles me iluminem, né, nessa hora de brincar, né, nessa hora de falar. E aqui então vou terminar falando do mestre Glauber Rocha, evangélico, baiano, anarquista, maluco. Ele dizia: cultura popular não é o que se chama tecnicamente de folclore, mas uma linguagem em permanente rebelião histórica. Somente os intelectuais desligados da razão burguesa, em consonância com as estruturas mais profundas dessa cultura popular, é que configurarão um signo verdadeiramente revolucionário. Ele disse isso lá no início dos anos 70, e que foi como para mim, eu tinha 14 anos quando eu li isso, né? E para mim foi como assim um norte, uma profecia, né? As estruturas mais profundas dessa rebelião histórica que é a cultura popular.